Por causa do vídeo de ontem do Because Agarra do Afro Man, que eu falei um pouco dos efeitos da maconha, eu vou falar hoje um pouco sobre drogas, assunto que eu meio que me esquivo, acabo evitando de falar, mas hoje eu vou falar especificamente sobre a maconha. O movimento geral do mundo está sendo no sentido de um processo de liberação da maconha. O fato é o seguinte: o ser humano sempre teve o uso de droga dentro do desenvolvimento da civilização humana. Sempre rolou droga. Dos mais diversos tipos. É engraçado, né? Os índios mexicanos lá no meio do deserto, eles tomam drogas psicodélicas, eles tomam LSD, o peyote, né? Que é uma droga. Aqui na Amazônia, os índios tomavam a ayahuasca, que é uma droga também que causa um certo quadro de delírio, de alucinações e tudo mais. Quer dizer, o cérebro humano, de alguma maneira, ele gosta, ele se diverte, ele se distrai com o uso dessas drogas psicoativas. A maconha ela tem basicamente dois efeitos. A maconha ela tem um efeito euforizante, bem levinho, principalmente à medida que você vai desenvolvendo tolerância, ela vai passando, e principalmente aquela que é mais rica em THC, essa coisa euforia, é aquele efeito, né, de que o cara fica olhando para um quadro, né, assim, com um olhar meio de bobo, nossa, que demais, porque ele dá uma sensação de euforia e dá um estreitamento da consciência. A consciência fica meio em funil. Então ele fica percebendo detalhes, os detalhes são diferentes da percepção dele usual, e vem acompanhado pelo efeito da droga, não pela percepção dele, mas pelo efeito na droga contaminando a percepção de uma certa euforia. Então é aquela, que demais, é bárbaro, coisa e tal. A maconha também diminui o grau de ansiedade de uma maneira geral, dependendo também da percentagem de CBD ou de THC, mas de uma maneira geral, para aquelas pessoas que são extremamente ansiosas, ela acaba tendo um efeito benéfico. A maconha é uma droga da paz. O pessoal aí andou escrevendo que é a droga do diabo, bobagem. Maconha não tem nada. O grande problema da droga, da maconha, também não tem aquela história, também é mentira, aquela história de que a maconha é um trampolim para próximas drogas. Isso está mais comprovado que não. O que tem o problema é o ser humano que é compulsivo. Então, como o efeito da maconha é um efeito agradável, o ser compulsivo fica com a necessidade de estar repetindo essa sensação o tempo todo, e essa sensação o tempo todo ele vai buscar através do uso compulsivo da droga. E aí tudo bem, aí você realmente, o uso exagerado realmente traz alguns problemas, a pessoa vai perdendo um pouco aquela energia que vem da ansiedade, ele tem uma circunstância de estar se acomodando um pouco mais, mas eu acho que isso está na linha do exagero. Se você quer saber de verdade o que eu acho, baseado na minha experiência, é de que a maconha, na dose certa, dada para a pessoa certa, é melhor, muito melhor do que o álcool, que é uma droga liberada e que as pessoas usam e que associam a euforia. E é uma euforia agressiva, né, densa. A euforia do álcool induz muito para agressividade, para guerra. A maconha foi criminalizada principalmente no governo do Richard Nixon, nos Estados Unidos, nos anos 70, porque o establishment americano queria a guerra do Vietnã. E o movimento Paz e Amor, que usufruía muito da maconha, né, era contra. Então, uma maneira que ele achou de não permitir que esse movimento atrapalhe foi criminalizando terrivelmente a maconha e depois a cocaína, e a gente sabe dos efeitos terríveis que dá. Bom, enfim, resumo da ópera. Eu não acho que a maconha seja uma droga do diabo, aliás, eu não acho que nenhuma droga, na verdade, é droga do diabo, não acho que isso. Se Deus quiser, vou falar um pouco de cocaína também, vou falar um pouco de cogumelo. Existe um movimento nos países nórdicos, na Holanda, na Dinamarca,
do uso de drogas psicodélicas, psicoativas, como por exemplo o LSD, para tratamento da depressão, e dizem que o efeito é maravilhoso, não é? E então eu não tenho nada contra o uso da maconha, lamento as pessoas que criminalizem o uso da maconha, e a lei faz isso, e eu não posso contestar a lei, mas como médico sou não vejo sentido nisso daí. Seria maravilhoso também que as pessoas que consomem a maconha elas só carregassem um sentimento de culpa por conta do exagero que elas sentissem do seu consumo e não pelos efeitos que ela pode produzir, benéficos ou maléficos. Faz o seguinte, ainda hoje, eu vou fazer um outro vídeo desenvolvendo mais a respeito dos efeitos da maconha, para as perguntas que forem deixadas aqui nos comentários. Tentarei responder todas ainda hoje, tá bom? É a vantagem de estar de férias, tá bom? Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra e hoje falei de drogas.